Olá, sejam bem-vindos à transcrição em português de Revolution Now de Peter Joseph, episódio 14. O assunto principal hoje é os limites estruturais do ativismo interno no sistema, o ativismo de dentro. Eu vou dar uma ideia mais completa, pois vai ao cerne do raciocínio estruturalista que define a visão de mundo e linha de pensamento sobre o que este podcast trata. A conclusão retumbante deste raciocínio de uma perspectiva sociológica, sistêmica e científica é que o tipo de foco e os meios consequentes comuns hoje da comunidade ativista é que a comunidade ativista simplesmente enxerga mal demais para ser eficaz em qualquer modo no longo prazo. O que funcionou bem no passado não significa necessariamente que funcionará no futuro, porque as condições sociais mudam. E antes de entrar nele, vejamos uma visão geral rápida da evolução do ativismo, pois penso que há muita informação interessante na trajetória que muita gente parece não entender ainda, especialmente aqueles que se opõem ideologicamente a qualquer coisa que não seja economia de mercado ou capitalismo, por qualquer motivo que seja, o que, como deixarei claro aqui, penso ser completamente inconsistente e em total contradição com a evolução inteira do ativismo em quase todos os níveis, ou seja, o que o foco é. Voltemos à Revolução Neolítica, 12.000 anos atrás, o alvorecer da agricultura, que criou o que me refiro em meus escritos como a orientação socioeconômica raiz da sociedade que temos hoje, baseada em propriedade, especialização de trabalho, consequente hierarquia econômica e todo o determinismo geográfico e processual que se desdobrou como previsível reação em cadeia quando passamos de sociedades de caçadores e coletores, perambulando e forrageando, existindo numa condição fundamentalmente igualitária, para as sociedades agrárias estabelecidas. O mundo em que vivemos hoje ainda está neste paradigma, iniciado há 12.000 anos. Podemos ter muitas tecnologias sofisticadas hoje, os avanços da ciência, certamente vimos grandes mudanças sociais de várias maneiras também, mas a maneira como a nossa sociedade opera ainda é baseada na orientação socioeconômica básica. Novamente, isso tudo é bem detalhado no livro The New Human Rights Movement, e já falei sobre isso em outros podcasts. As pessoas hoje ainda negociam umas com as outras. As pessoas ainda se especializam e se focam em áreas, necessariamente por causa do competitivo sistema de trabalho. E, obviamente, temos grande desigualdade e hierarquia socioeconômica e as devastações que vêm junto a tudo isso. Muita gente ainda tem um senso de história muito confuso, especialmente com relação a coisas como pobreza. Pobreza é um conceito moderno. Você pode pensar que pessoas antes da Revolução Neolítica, 12.000 anos atrás, existiam em algum tipo de extrema pobreza, mas esse não é o caso. Pobreza é uma relação. Obviamente, se você não atende suas necessidades, não atende nutrição básica, fica fraco e doente, não tem água e assim por diante, esse é um tipo bem específico de deficiência. Essa é uma subseção da pobreza. Pobreza em si, na verdade, é uma relação dentro dos limites da desigualdade. Em resumo, se tem pobreza absoluta, que é a nutrição básica não sendo atendida, e se tem pobreza relativa, que é a maioria. Pobreza relativa não existia antes da Revolução Neolítica. Sei que é estranho para as pessoas imaginarem por causa da falta de tecnologia e estilo de vida baseado em sustento, mas na verdade, essa era uma forma de bom status. Conforme registrado por pesquisadores de caçadores e coletores no século XX,
as necessidades das pessoas eram atendidas e elas se envolviam na vida familiar e social por diversão. Se alguém quiser saber mais sobre isso, leia The Original Affluent Society, de Marshall Sahlins. E a propósito, isso é algo que as pessoas devem considerar. A maneira como vivemos não é sustentável em vários níveis. E voltar à raiz da simplicidade e apreciar a vida social e coisas que têm verdadeiro significado, não a propriedade materialista na sociedade de hoje, será o sistema de valores dominante do futuro, se esperamos ter um. Agora, por favor, entenda, não estou tentando glamorizar o período anterior à Revolução Neolítica. A mudança sempre vai acontecer de uma forma ou de outra. É apenas para mostrar o fato de que as coisas eram realmente bem diferentes. E não foi até o início da agricultura e evolução da economia de mercado a partir disso, passando por todas as fases complexas que são todas sobrepostas e interrelacionadas, que chegamos aonde estamos hoje. Feudalismo, por exemplo. Feudalismo para muitos pode ser antitético ao capitalismo, baseado nas definições de visão curta, não estruturais das pessoas. Mas quando você olha as características, elas são realmente bastante consistentes do ponto de vista econômico. Você tem uma classe proprietária de monarcas, que desce a um tipo de classe média mercantil, que desce aos camponeses trabalhadores. Pobreza, né? O capitalismo hoje não tem um sistema de casta rígido em si, como era o caso no feudalismo. E se usa lucro, gera um pouco mais de liberdade em comparação. A exploração do trabalho não era tão evidente. Hoje é mais sistêmica. As pessoas podem escolher seus donos de escravos, ao invés de serem escravizadas por ele. E assim por diante, não vou insistir na comparação. Mas a orientação socioeconômica raiz ainda prevalece. Se bem me lembro, Marx fez uma análise muito convincente dos dois sistemas, encontrando grande sobreposição, o que para mim apenas mostra a evolução. Como com qualquer coisa, tudo provém de algo, certo? Assim como a religião convencional. Na superfície pode parecer nova, e ainda na superfície se vê que todas as religiões têm uma história linear e remontam ao paganismo e além, e todos compartilham eventos semelhantes, sobreposições, conceitos, nomes e assim por diante, e etc. O mesmo com o capitalismo, que infelizmente muita gente de visão curta pensa que de alguma forma apenas evoluiu depois do mercantilismo e foi codificado pelos escritos de Adam Smith. Na verdade, o ponto de partida é a Revolução Neolítica, o advento da agricultura. Não há como entender as características do capitalismo sem voltar a esse ponto. Obviamente, aqui, para procurar pelo em ovo, a Revolução Agrícola também não surgiu do nada, mas marcou uma mudança definitiva na forma como a sociedade se organizou economicamente. Da mesma forma, nesse desenvolvimento vemos características muito consistentes socialmente, como o advento do trabalho escravo, daí a exploração humana. E seja qual for a desculpa, se você lida com povos conquistados usados como escravos no Antigo Egito, ou o comércio de escravos africanos séculos atrás, ou o tráfico humano moderno de hoje e os escravos por dívidas, aliás, como uma parte, lembre-se, é chocante perceber que, embora nossa população claramente tenha crescido, ainda existem mais escravos no mundo hoje, por definição, que qualquer outro momento na história humana. Vemos esse padrão muito claramente de exploração humana. E paralelo a isso, se tem a característica de dominância de grupo, dominância que vem em muitos sabores. Por exemplo, o patriarcado, que pode ser observado, claro, remontando a milhares de anos. Dominância de grupo é extremamente consistente devido à natureza hierárquica da orientação socioeconômica raiz. Abrange o fenômeno inteiro sexista, xenófobo, racista
grupo versus grupo, onde um grupo de pessoas, seja com base em cor de pele, sexo, nacionalidade, religião, sente medo ou se sente superior a outro grupo. Elas podem não querer ter nenhuma associação com outros, podem pensar que nem mesmo deveriam existir, ou talvez queiram manter poder sobre os outros e mantê-los subordinados, como inferiores e assim por diante. E nessa interação entre exploração humana e domínio de grupo, vemos guerra de classes como um ponto de conexão, por assim dizer. Embora alguém possa não ser racista, sexista ou xenófobo, pode sentir algum nível de superioridade por causa de sua riqueza e status social como consequência. Sei que o termo guerra de classes é um pouco misterioso, mas acho que ainda abraça a ideia muito bem. Se você tem uma sociedade baseada em guerra econômica competitiva, como tem sido o caso, desde a Revolução Neolítica, há 12 mil anos, naturalmente se terá uma divisão de poder que eventualmente se transforma em fanatismo, como abordarei um pouco mais adiante no podcast. Quando se trata de racismo sistêmico, no contexto dessa estrutura ativista interna, de dentro do sistema, e externa, fora do sistema. Falando em termos gerais, a base econômica de divisão e antagonismo, que é o classismo, deve ser visto como uma mãe, a mãe do racismo, da xenofobia e do sexismo, em grande medida. Dito isso, se você realmente pensar historicamente, qual foi o ambiente mais conflituoso, por assim dizer, que vimos e vemos no planeta hoje? É em torno do trabalho. A classe proprietária versus a classe trabalhadora ainda. A batalha por trabalho é provavelmente a arena sociológica de conflito mais notável que já existiu. Agora, não vou estender isso à guerra mundial, mas isso também é um problema de guerra de classes. De modo geral, quando você vai a fundo, todas as guerras são basicamente guerras de classes, e há uma relação micro e macro. Mas não vamos nos preocupar com a hierarquia de classes a nível global. Vamos pensar nisso em termos microdomésticos. Se você conhece a história de sindicatos e como era a vida antes dos sindicatos, como leis de trabalho infantil inexistentes, pessoas trabalhando em turnos de 20 horas por dia, como com estivadores nos portos, o capitalismo pré-industrial e industrial inicial era um ambiente brutal. Algumas das histórias mais tensas da história giraram em torno desse conflito de classe entre proprietários e trabalhadores. Propagandeado, claro, também nos Estados Unidos, que é a raiz global dos padrões. O medo vermelho, esse medo do comunismo em meados do século XX, foi usado contra trabalhadores sindicais. Gente tentava se organizar para fechar sindicatos em favor da classe proprietária, em favor da classe do poder elitista. As pessoas simplesmente querendo obter salários e condições mais decentes e ter tempo para sua família e assim por diante. E é desnecessário dizer que ainda lutamos com isso hoje. Sempre me impressiona até hoje quando olho sociedades ricas e ainda tem subclasse de gente terrivelmente mal paga, tratadas como lixo. Elas não podem se sustentar por causa dessa estrutura de incentivos. Não se pode ter um sistema em que trabalho humano se torna uma mercadoria a ser explorada por outros com fins lucrativos e esperar que esses exploradores, essas organizações que buscam lucro, corporações, apreciem ou desejem qualquer tipo de equilíbrio. É antitético ao incentivo, obviamente. Mas voltando ao ponto aqui, as coisas melhoraram. E essa tem sido a tendência geral. A guerra de classes como elo de interseção entre exploração humana e domínio de grupo teve uma evolução. E essa evolução foi a tentativa constante de corroer para criar circunstâncias mais igualitárias.
circunstâncias mais igualitárias para mulheres acabaram por dar direito ao voto, o que na verdade não aconteceu muito tempo atrás. Desestigmatização, onde mulheres agora podem trabalhar desempenhando os mesmos papéis que homens, o que nem sempre foi o caso. Sabemos que as escalas salariais, obviamente para mulheres, ainda são preconceituosas, mas houve melhora. Obviamente, por todo o mundo, em sociedades teocráticas, como na Arábia Saudita, que ainda está na idade da pedra quando se trata de direitos progressivos a mulheres. Mas o mesmo vale para relações raciais. O mundo, uma vez saturado de antagonismo de grupo versus grupo, foi aliviado em grande medida com mudanças nos estatutos legais, que não suportam mais nenhum tipo de estrutura de castas e assim por diante. Então vemos a trajetória desses tipos de mudanças. E hoje, claro, há um grande gesto na comunidade ativista de querer ver o que é melhor descrito como ethos igualitário. Ninguém subserviente a ninguém, pessoas tendo direitos políticos iguais e, até certo ponto, pessoas tendo direitos econômicos iguais. A palavra-chave aqui é direitos econômicos iguais. Sem esse, todos os outros são irrelevantes. Vemos também uma democratização geral de acesso por conta dos frutos da tecnologia. Isso é mais um efeito colateral, mas ainda tem peso sociológico, o que é positivo. E enquanto isso serve mais ou menos da boca para fora, organizações influentes como as Nações Unidas apresentam uma carta de direitos para toda a humanidade, uma tentativa em gesto de projetar qualquer nível de exclusão e intolerância, e até mesmo dar crédito a certas coisas como fundamentos da existência, como ter acesso à água limpa e coisas assim. E finalmente, para enquadrar esse ponto, vemos a evolução geral da democracia, de pessoas tendo o direito de não serem controladas por outros, idealmente. E, no entanto, em total contradição com todos esses valores e princípios, todo mundo para pouco antes, e falo da comunidade ativista aqui, todo mundo para pouco antes de falar sobre igualdade econômica, sobre democracia econômica, sobre não tolerar sistemas de negócios totalitários, que é exatamente o que são: controle de cima para baixo, subserviência de baixo para cima. As pessoas param quando tentam descobrir como combater as vastas desigualdades prejudiciais e violência estrutural. Por quê? Porque não conseguem conceber nada que não seja capitalismo ou economia de mercado. É tabu entrar nesse território, como sabemos. De uma perspectiva ativista, batemos de frente no muro de tijolo. Não se verá uma ampla melhoria de justiça social nesse tipo de estrutura social, falhando em continuar a idealizada marcha em direção a uma sociedade socialmente mais justa e humana. A estrutura não permitirá isso, porque a base da economia de mercado é escassez abstrata e exploração humana sistêmica, o que leva a elitismo e, portanto, domínio de grupo em vários níveis, entrincheirados em guerra de classes. A evolução da justiça social vai parar. E à medida que as crises sistêmicas que afetam especificamente o ambiente continuam a crescer, esse progresso de justiça social de fato se reverterá com o tempo. E é aqui que estamos hoje. Em vez de ver essa tendência e pensar nisso da perspectiva de ciência de sistemas, vivemos nessa horrível guerra cultural ideológica, onde pessoas foram condicionadas a pensar que por causa de natureza humana ou alguma visão infundada de escassez ambiental ou alguma propaganda histórica de medo de opressão associada a qualquer coisa que não seja capitalismo ou mercados, não se fornecerá às pessoas as necessidades de vida e as coisas de que precisam. Em vez disso, elas têm que lutar. Ah, não haveria inovação se não tivéssemos essa fatia de gente lutando para sobreviver, forçando-as a tentar vender tudo o que puderem, inclusive elas mesmas, a outros para ganhar dinheiro e sobreviver.
A verdade é que cada elemento de nossa evolução social aponta para derrubar esse muro e destruir a estrutura da economia de mercado, fornecer às pessoas as necessidades de vida diretamente, sem a necessidade de batalhar na estrutura de mercado. A estrutura simplesmente se recusa a permitir maior evolução de igualdade humana e justiça social. E é hoje a fonte sistêmica da grande maioria dos problemas cada vez mais acelerados no mundo. Se permanecer, não tenho dúvidas, estará na raiz da destruição da civilização como a conhecemos, se já não passamos do ponto sem retorno. Eu também estou disponível para festas infantis, a propósito. Ok, seguindo em frente. Na segunda metade do podcast, vamos entrar nessa estrutura interna e externa do sistema, de dentro e fora do sistema. O que é ativismo dentro do sistema? Em suma, o ativismo interno no sistema é quase tudo que vemos hoje. O tradicional já estabelecido, político, legal e até certo ponto focado na economia, em pequeno grau. Ele incorporou dispositivos como votação, escrever a político, litígio, lobby por ONGs, movimentos de base como Black Lives Matter, pessoas só protestando, abrindo organizações sem fins lucrativos, tem ativismo anti-guerra, tem propostas de políticas que flutuam como o novo Acordo Verde. Também tem mudanças de comportamento pessoal, como votar com seu dinheiro ou aderir a movimentos de desperdício zero. Se tem boicote de empresas que você não gosta por qualquer motivo. Também tem ativismo financeiro, por assim dizer, com pessoas, digamos, exigindo que retornemos ao padrão ouro para substituir a moeda fiduciária. Ou talvez usar criptomoedas para combater questões de poder ou inflação. Há um amplo ativismo de direitos humanos, como pessoas tentando parar a epidemia de escravidão moderna, da qual falei anteriormente. E então há o ativismo de desigualdade, que tende a exigir mais redistribuição de riqueza por meio de impostos, ou talvez a incorporação de renda universal. Claro que também tem um ativismo contra abstrações, como racismo, contra indivíduos, contra instituições, ou sistêmico. Nos Estados Unidos há muito ativismo contra a brutalidade policial num contexto semelhante. E então, claro, se tem um ativismo ambiental, ativismo por direitos dos animais, lutando contra corporações e buscando mais regulamentação para parar qualquer abuso e aí segue. Dentro disso, também tem ativismo baseado em educação, como um meio de todos os tipos. Pessoas escrevendo livros sobre como o mundo deveria ser. Obviamente, educação é importante em todos os níveis, mas também culmina no que chamei antes de complexo industrial ativista. Pessoas que, independentemente de sua intenção, fazem carreira reclamando e sugerindo soluções internas do sistema por meio de suas produções de mídia. O resultado basicamente sendo lucrar com os próprios problemas que professam querer mudar, usando o próprio sistema econômico que é o problema, inconscientemente. Minha questão é que não há nada mais psicologicamente potente que ser recompensado materialmente por suas ações, por meio de renda ou lucro. À medida que o cérebro prova a recompensa e, por força natural, quer acreditar que o sistema que criou essa recompensa pessoal tem que ser algo positivo. Afinal, ser bem-sucedido no jogo econômico não é fácil. Então, aqueles que ganham sucesso financeiro desproporcional, obviamente estarão menos inclinados, em média, a questionar a validade deste sucesso. Eles apagam os problemas estruturais do sistema porque estão apoiados nele. Se um ativista escreve um livro best-seller sobre, digamos, crise ecológica, ganha $1 milhão, há uma boa chance que o escritor seja muito menos inclinado a ver o sistema econômico inteiro como a raiz da própria crise ecológica.
e rumará a outras políticas baseadas no sistema, porque essa é a associação que tem efeito cognitivo positivo. Na verdade, é um dos problemas psicológicos e sociológicos mais fundamentais que enfrentamos ao suportar o sistema de mercado. Pessoas de sucesso, pessoas influentes no complexo industrial ativista, que são recompensadas e, por natureza, na maioria dos casos, há exceções, estarão dispostas a apoiar o sistema que as recompensa, contrariando a lógica raiz de muitos de seus próprios argumentos de modo truncado, se você notar. E de modo truncado aqui significa a linha de pensamento para. Elas não ficam dispostas a dar o próximo passo na linha de pensamento para entender a raiz do problema. Na verdade, quando você pensa nisso, todo mundo que é recompensado nesse sistema, que obtém sucesso financeiro que geralmente se relaciona a sucesso de status, fama e influência, provavelmente defenderá esse sistema. E essa circunstância é terrivelmente tóxica, considerando que as pessoas que você vê na televisão, as pessoas mais influentes, são aquelas que a maioria das pessoas ouvem e tem seus preconceitos confirmados a elas, o que torna as coisas muito mais difíceis. Mostre-me uma pessoa rica que se opõe ao sistema capitalista e eu te mostro uma grande anomalia. Agora, voltando a essa lista aleatória que montei sobre ativismo interno do sistema, você notará que eu não disse nada sobre ativismo pró-vida ou pró-escolha ou ativismo moral, digamos, como contra a pena de morte. Não listei nada relacionado a lutas LGBT ou lutas por igualdade de gênero, mesmo que a pressão feminina tenha um componente econômico profundo, embora de forma bastante abstrata. A necessidade de medir o fenômeno do movimento lidando com homens poderosos como Harvey Weinstein, a personalidade de Hollywood que abusava de atrizes e mulheres em geral para participarem de filmes, estuprava, né, filha da puta, abraça uma série de doenças. Mas pense nos métodos usados nesses casos. Eles usaram o ambiente de negócios para gerar acordos de confidencialidade, enquanto mulheres jovens, tentando conseguir emprego e êxito, eram manipuladas em sua vulnerabilidade por suas ambições econômicas e de fama. Outro que é semelhante tem a ver com os homens como ganha-pão histórico, e mulheres vistas, claro, como propriedade. Homens podiam ser terrivelmente abusivos com mulheres, porque muito tempo atrás mulheres não tinham outros meios para sobreviver. E, claro, não tinham direitos, mas dependência econômica era enorme. Mas tudo isso existe no meio termo quando se trata da orientação do ativismo estruturalista que falo. No entanto, tenho poucas dúvidas que se veria grande melhoria em movimentos LGBT e igualdade de gênero se víssemos mais igualdade econômica. Porque já houveram inúmeros estudos que relacionam crimes de ódio e tais violências a condições econômicas incertas, insegurança. É uma parte mais distante da instabilidade geral criada pela desigualdade socioeconômica. Voltando à estrutura aqui, esse tipo de coisa é desarmada, profundamente enraizada na cultura simultaneamente, o que significa que não é o tipo de coisa que coloco quando falo do argumento estruturalista do ativismo interno no sistema versus o externo do sistema. Vamos usar o exemplo do racismo para comparar essas duas perspectivas. A maioria das pessoas, quando pensa em racismo, tende a não associá-lo à economia. Mas quando se faz um exame empírico do fenômeno e começa a traçar a história, se descobre que tem uma profunda base econômica. Racismo, na mente da maioria das pessoas, é percebido como uma questão cultural e às vezes uma questão biológica em alguns argumentos. Mas quando você percebe que racismo tem suas raízes empiricamente em medo econômico, e não apenas no medo imediato, mas medo histórico, que tem efeito sociológico, juntamente com a utilidade econômica, como nos Estados Unidos e o uso da escravidão séculos atrás,
e muitos outros países seguindo o padrão, diga-se de passagem, muitos outros. Juntamente a outros resultados sistêmicos, como o decreto legal de raça, como reação, uma construção artificial para continuar a opressão de afro-americanos durante períodos de escravidão e pós-escravidão, funcionando para dividir brancos pobres de negros pobres e assim por diante. Escrevi um artigo sobre tudo isso se alguém quiser lê-lo. O artigo é Racismo Sistêmico. O link está na descrição, que já publiquei em áudio em português. Você percebe que o racismo é, na verdade, um problema de nível sistêmico, enraizado na história da economia de mercado e sua dinâmica. Claro que ninguém pensaria nisso encontrando um racista na rua, porque o desenvolvimento cultural desses fatores históricos e sociológicos ganharam vida própria, o que o torna tão pérfido. Então, voltando ao vocabulário ativismo interno de sistema versus ativismo externo de sistema, dado este exemplo de racismo, podemos considerar as limitações do ativismo interno de sistema nesse respeito. A perspectiva do ativismo interno, é claro, envolve pessoas protestando, entrando em conflitos, repreendendo pessoas racistas com supremacistas brancos, como vimos recentemente com o confronto entre Proud Boys e Black Lives Matter nos Estados Unidos meses atrás. Pode-se lidar com legislação para forçar mais igualdade em certas áreas da sociedade, com oportunidades iguais de moradia ou affirmative action ou representação jurídica que pode entrar com ações judiciais para tentar ajudar pessoas, talvez vítimas de encarceramento em massa, ou outros efeitos colaterais do que tem sido um resultado socioeconômico profundamente intolerante. Racismo sistêmico é a razão a qual se tem um número desproporcional de negros versus brancos no sistema prisional nos Estados Unidos, sem mencionar a punitividade desproporcional. Eu recomendo o livro The New Jim Crow, de Michelle Alexander, se for novidade a você. E estes são apenas alguns exemplos com os quais as pessoas são familiares ao lidar com a existência contínua de grupos de ódio, crimes de ódio e racismo sistêmico, institucional e individual. Ativismo interno de sistema aqui é o que eu estou falando. Agora, qual é a perspectiva do ativismo externo do sistema? O ativismo externo do sistema, fora do sistema, é definido pelo reconhecimento de que a estrutura social é o problema fundamental de nosso sistema social. E o sistema social, claro, é definido pelo sistema econômico. O ativismo externo do sistema reconhece que o desdobramento sistêmico relacionado à economia é tão severo, tão potente e esmagador que o ativismo interno não consegue competir. Não se pode usar formas tradicionais se espera-se ver mudanças relevantes e, portanto, se precisa adotar uma abordagem externa do sistema, o que significa que se precisa mudar a estrutura social ou facetas dela para permitir algum alívio de determinado problema. Então, no contexto de racismo, mais uma vez, do ponto de vista de ciência de sistemas, de acordo com muitas pesquisas sociológicas, a única coisa que realmente vai parar racismo ou diminuí-lo significativamente no mundo é a geração de igualdade econômica, algo com o qual o capitalismo de mercado tem muita dificuldade, caso não tenha notado. Se remover-se a tensão econômica da sociedade, se verá o fanatismo de grupo versus grupo diminuir, se não desaparecer em muitos casos. Provavelmente levará algumas gerações para o fanatismo remanescente diminuir, mas seria a abordagem de longo prazo mais eficaz. Quanto mais desigual uma sociedade, mais tensão racial se pode esperar. Quanto mais países competem entre si por recursos econômicos, mais xenofobia e intolerância prevalecerá. Eu cresci no Brasil e lembro como a questão de racismo nos anos 80 era algo que se ouvia comumente das pessoas, como o Brasil era sortudo comparado com outros países
por não haver racismo. E mesmo na época eu me perguntava que planeta essa gente está morando. Eu dei aulas particulares em áreas ricas de São Paulo e me lembro de empregadas que trabalhavam 12 horas por dia e tinham mais ligação com os filhos da patroa que os próprios. E lógico, recebiam salários mínimos, escravas domésticas, para dizer a verdade. Tinha casa que tinha 4 empregadas. Isso é apenas um microexemplo que se pode extrapolar globalmente em todas as áreas. Vi a mesma interação histórica na Itália entre Norte e Sul. Se conhecem a história, vi em Hong Kong com empregadas domésticas da Tailândia, vi na Inglaterra, França, Alemanha, Austrália. É tudo economicamente enraizado. Certamente é difícil para as pessoas verem isso, porque tendemos a ver apenas os efeitos superficiais de racismo. As pessoas não percebem que se tem gerações disso se acumulando como bola de neve, que começa na esfera econômica e depois se funde em níveis totalmente novos de ódio neurótico ao longo do tempo, aonde as pessoas nem entendem mais por que não gostam de um grupo de pessoas. Então espero que faça sentido. Esteja certo que, com muitas consequências negativas no horizonte, se aumentarmos a insegurança econômica na sociedade, como fazemos agora, veremos um aumento no racismo e intolerância de todos os tipos ao longo do tempo. Agora, para encerrar, deixe-me dizer em geral que ativismo tem 3 camadas básicas: o interesse, o foco e as ferramentas. Primeiro se tem o interesse de ver algo mudar. Então se tem um foco, ou seja, selecionar o que irá auxiliar esse interesse. E então se tem as ferramentas desse foco, as ações reais. Vamos considerar agora uma abordagem interna de sistema, referente ao ambientalismo. O interesse pode ser reduzir a poluição, o foco pode ser trabalhar para parar a indústria do petróleo, enquanto as ferramentas podem incluir uma campanha de relações públicas, protestos, ações políticas e legais, ou talvez angariação de fundos para investimento em energias renováveis. Agora, do ponto de vista externo de sistemas, o interesse, claro, continua o mesmo, mas o foco não seria numa corporação ou setor, mas sim nos mecanismos que permitem que essa corporação ou setor existam e operem. E as ferramentas seriam ações ativistas que trabalham para corroer esses mecanismos, construindo mecanismos inteiramente novos. Se realmente desejamos alcançar sustentabilidade do habitat, temos que nos concentrar no fato de que nossa economia é baseada em consumo cíclico para criar empregos por meio de demanda, a fim de colocar poder de compra no bolso das pessoas, dinheiro, para que possam gastar de volta no sistema infinitamente, e quanto mais melhor, como todos sabemos, na ética de crescimento. Como se mexer contra isso? Com o que você o substitui? E a propósito, dado este exemplo da indústria do petróleo, lembre-se, consolidação de poder e interesse em não mudar, em não perder divisa de mercado, em não perder mercado, também é um resultado deste tipo de sistema. É uma das características mais perigosas do capitalismo, porque é profundamente inibidor. Ninguém quer se tornar obsoleto. Assim, o ativismo externo do sistema, com efeito, é qualquer coisa que contradiga diretamente a natureza estrutural mais fundamental do sistema econômico, os mecanismos fundamentais. Contradizer aspectos do sistema que, se esses aspectos fossem alterados ou removidos, esse sistema deixa de existir por sua própria definição em totalidade. E a palavra-chave aqui, como disse antes, é desmercadorização, aliada ao desenvolvimento tangível que substitui os mecanismos de mercado por algo que não tenha a falha estrutural, desnecessário dizer. Então fico por aqui por enquanto, mas falo a todos em breve e espero que as pessoas possam refletir nisso. Então, até breve, pessoal.